sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das realidades mais maravilhosas no cristianismo é considerar o fato de que Deus se fez homem assumindo um corpo humano. Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, de modo que o corpo de Cristo é também o corpo de Deus. E desse modo Jesus mostra a grande dignidade da vida humana, não só da alma, mas também do corpo. Ele mesmo, sendo Deus, quis viver uma vida como a nossa. Jesus comia, Jesus dormia, Jesus trabalhava, descansava, se relacionava com os outros, chorava, brincava quando era criança, tinha uma vida semelhante à nossa. Isso é muito bonito, porque olhando para Jesus Cristo, nós descobrimos o que estamos chamados a ser. Cristo é modelo, é perfeito homem, é modelo de humanidade, modelo, né, de como devemos nos comportar aqui na Terra. São José Maria gostava de dizer que pelo batismo nós somos divinizados. Também usava a palavra endeusados, no sentido de que nos unimos a Cristo pela graça e unidos a Ele podemos transformar a nossa vida diária, essa vida normal de estudo, de trabalho, de amizade, de família, de tudo, né, que fazemos, numa vida divina. Pode ser uma vida sobrenatural. Só que isso supõe entender que o corpo humano não é como o corpo de um passarinho. Não é como um corpo de um cachorrinho, por mais fofinho que ele seja. Quer dizer, o homem e a mulher não são governados só pelos instintos, os instintos físicos. Nós temos uma inteligência, nós temos uma razão que nos ajuda a descobrir a verdade, o sentido da vida, o que convém fazer, o que é certo, o que é bom. Nós temos também a fé, se somos batizados, né? Então temos a luz de Deus, né, para enxergar mais longe, para compreender o que Deus espera de cada um de nós. Isso vale também para o sexo, para o prazer sexual. Não é algo puramente físico, que acontece, como acontece com um cachorro, na época do cio. O ser humano, ele deve enquadrar, colocar a sua sexualidade, né, no lugar querido por Deus, no lugar que a razão, a inteligência mostra que convém, né, que esteja. Hoje nós vamos meditar sobre a virtude da castidade, ou da santa pureza, que nos permite ter uma compreensão adequada da sexualidade humana, de acordo com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. E qual que é o sentido espiritual da sexualidade? Se nós formos no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, no capítulo 2, se diz assim: o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e já não são mais que uma só carne. Então se vê aqui que a união sexual entre o homem e a mulher é abençoada por Deus. Quando os dois se unem em matrimônio, com uma união tão profunda que se tornam uma só carne. Uma expressão que não faz referência só à união carnal, à união física, mas também à união espiritual. Porque através do casamento, um passa a viver para o outro. Eles, né,
tem uma vida a dois, uma vida de amor, uma vida de entrega mútua. E para entender melhor esse tema, eu queria hoje me apoiar numa expressão que é a teologia do corpo, uma expressão cunhada pelo Papa João Paulo II. Ele falou muito sobre isso, escreveu bastante sobre esse tema, e que nos ajuda a entender o quê? Que a ciência de Deus, que é a teologia, não se refere só à vida espiritual, à nossa vida de oração, se refere também ao corpo, e ao corpo também na sua dimensão sexual. De modo que não é próprio da visão cristã ver o sexo como algo feio, errado, pecaminoso, oposto ao querer de Deus. São José Maria, algumas vezes dizia que abençoava com as duas mãos, suas duas mãos de sacerdote, o leito matrimonial. Alguém perguntou uma vez para ele, por que o senhor fala que abençoa com as duas mãos? E ele brincando respondeu, porque não tenho três. Porque se eu tivesse três, abençoaria com as três, porque é algo sagrado, é algo santo. Quando é vivido de acordo com a lei natural, com os planos de Deus, não tem nada de errado, nada de ruim. Mas mesmo no casamento, é fundamental compreender o ato sexual como algo profundo, não puramente físico. Tem um livro, que eu vou citar nessa meditação algumas vezes, que chama Teologia do Corpo para Iniciantes, de um autor norte-americano chamado Christopher West, que é um homem casado, que diz no livro, que ele teve muita dificuldade para entender esse tema. Ele achava a doutrina da igreja um absurdo. E pouco a pouco, lendo São João Paulo II, aprofundando, foi vendo a beleza daquilo que vamos falar aqui, daquilo que a Igreja Católica ensina sobre esse tema. Diz ele, os animais são capazes de cruzar, mas não são capazes de entrar em comunhão. Somente as pessoas são capazes do dom de si, que estabelece a comum união. A palavra comunhão vem de comum união, né? E por isso São João Paulo II diz que tornar-se uma só carne, como fala a Bíblia da união matrimonial, não se refere somente à junção de dois corpos, assim como nos animais, mas à comunhão das pessoas. E é muito importante entender bem isso. Se queremos compreender por que a sexualidade vivida fora desse contexto não é algo propriamente humano, é algo animal. Não está de acordo com a nossa dignidade. A união de dois corpos está chamada a manifestar algo muito profundo, que é a união de duas almas que se amam, que estão vivendo em comunhão, que se entregaram uma à outra, um amor fiel, exclusivo, aberto à vida e para sempre, o que supõe que estejam casados. Mas ainda, como o ser humano é imagem e semelhança de Deus, e Deus, diz São João, é amor, Deus caritas est, diz em latim, Deus é amor, tudo o que o ser humano faz, tudo o que nós fazemos, deve ser manifestação do amor, deve ser vivido por amor. E não com amor qualquer, porque somos imagem desse Deus que é amor. E a nossa vida deve espelhar, deve refletir esse amor elevado, esse amor tão grande que é o amor de Deus, um amor que levou Jesus Cristo a entregar-se na cruz para nos salvar, a dar a vida por amor a cada um de nós. Essa é a medida do amor que nós temos. A sexualidade humana deve ser utilizada nesse contexto de amor. Não só de uma maneira puramente carnal, mas também com essa dimensão espiritual. A intimidade sexual está chamada a refletir esse amor de doação, esse amor profundo,
esse amor gratuito, e nunca um amor, que não é amor, que seria egoísmo, que instrumentaliza outra pessoa, que torna uma pessoa um objeto para mim, um objeto para me satisfazer, um objeto de prazer. Egoísta. Eu me atrevo a dizer que quando nós escutamos isso, concordamos plenamente. Poxa, que maravilha, que bonito, que bom seria que todos pensassem assim. Que a sexualidade fosse praticada nos dias atuais desse modo, nesse contexto de virtude elevada, da pureza, da castidade, e não de uma maneira desordenada, como é o que acontece no prazer solitário, né, ou junto com outra pessoa, um egoísmo mútuo, quando não há um compromisso, não há uma entrega mútua. Mas na prática, muita gente pensa que esse amor é utópico. Isso aqui é impossível. Quer dizer, fantástico, muito bem, né? Até porque Jesus Cristo colocou o nível mais alto daquilo que nós vemos no Gênesis. Em São Mateus, no capítulo 5, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso é, seja fiel à sua esposa, ao seu marido. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Nós poderíamos pensar, poxa, mas isso daqui não dá, né? Está acima das minhas forças. E o autor, no livro, ele comenta exatamente isso, que Jesus, no Sermão da Montanha, nos propõe isso, não cobiçar a mulher do próximo, não olhar para uma pessoa, um homem, uma mulher, com malícia, com um desejo, né, erótico, como se aquela pessoa fosse só um objeto, uma coisa, e não um ser humano. E ele comenta assim, parece quase cruel. Sabendo que estamos cheios de luxúria, Jesus diz, não viva a luxúria. Ótimo, então o que nós vamos fazer? Pergunta ele. Cristo apresenta um padrão que ele sabe que não podemos atingir. Parece desesperador, a menos que fosse possível experimentar algum tipo de redenção ou transformação dos nossos desejos. É precisamente aqui que o Evangelho se torna boa nova. Como São João Paulo II repetidamente enfatizou, o que Cristo nos pede não é só uma tarefa, mas também nos é dado como dom. Isso é, Jesus não só coloca uma meta, nos pede nessa pureza, essa castidade, mas ele nos dá a graça, o dom, para que nós possamos viver assim. Continua ele, nós não somos abandonados às nossas imperfeições, fraquezas e pecados. Cristo nos envia o Espírito Santo, que dá nova forma aos nossos desejos, nos permitindo descobrir o valor do corpo e do sexo segundo o desígnio original do Criador. Realmente seria desumano Jesus, né, teria nos dado algo, né, que nos esmagaria se ele nos pedisse viver assim e não nos ajudasse, não nos desse a graça para praticar o que ele espera de nós, para que fôssemos capazes de dominar os nossos instintos sexuais e ter esse autodomínio. A experiência mostra, nós vemos na sociedade que nos encontramos, uma sociedade super erotizada, como diz um autor de um livro, né? Um mundo onde tudo parece que gira em torno do sexo, onde as pessoas, muitas vezes, se focam, se centram, nessa realidade como se fosse o único. A experiência mostra que está muito acima das nossas forças, que sozinhos nós não somos capazes de viver essa virtude. Mas Jesus nos enviou o Espírito Santo,
E por isso, quando somos batizados, nós recebemos a graça de Deus. E depois, ao longo da vida, com o sacramento da confissão, o Senhor volta a nos fortalecer, volta a nos ajudar com a sua graça, para que possamos ter uma vida santa. Com a ajuda daquele que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, Deus, amor, nós nos tornamos capazes de amar as pessoas com pureza, sem malícia, sem instrumentalizar aquele ser humano, aquele homem, aquela mulher, não vendo só um corpo atraente, mas alguém que tem uma dignidade, que deve ser respeitado, valorizado como um todo, não só no seu aspecto físico e muito menos simplesmente na sua dimensão sexual. No fundo, o que Cristo e a Igreja Católica nos dizem sobre a sexualidade, se vê que não é algo ultrapassado. Às vezes as pessoas dizem, não, a igreja precisa se atualizar, esse negócio aqui está fora de moda, ou não tem sentido nenhum nos dias atuais, no século XXI. Além do mais, ficar dizendo que tudo é pecado, que tudo é proibido, isso torna a vida chata, angustiante. Só que não é isso. Jesus quer nos dar um prazer maior, uma alegria muito superior a essa alegria do prazer físico, do prazer egoísta, da pessoa que fica escrava dos seus instintos. Ele quer nos mostrar que nós somos criados para coisas mais altas, que Deus colocou no coração de todo homem, de toda mulher, cada pessoa, um desejo de céu, um desejo de perfeição, um desejo de amor, um desejo de ser útil, de fazer o bem, e não um desejo pequeno, mesquinho, egoísta, centrado em si mesmo. No autor também diz no livro, o autor também diz o seguinte: quando perdemos de vista que estamos chamados a ter já nesta terra uma vida de união com Deus e depois no céu, por toda a eternidade, saborear a alegria dessa união em plenitude, tendemos a ver a união sexual e os prazeres físicos como nossa realização máxima. Não é verdade que todos conhecemos gente assim? Amigos, amigas, parentes, pessoas que têm nesse prazer sexual a felicidade máxima. E o autor, até ironizando, diz: bem-vindo ao mundo no qual nós vivemos. O sexo se torna assim um falso Deus, porque a confusão sexual tão presente em nosso mundo e em nossos próprios corações é, na verdade, o desejo humano pelo céu que foi distorcido. O sexo acaba sendo um falso Deus, é terrível isso. Quer dizer, a pessoa, em vez de adorar Jesus Cristo, presente na Eucaristia, o verdadeiro Deus, em vez de colocar o seu coração em coisas elevadas, na sua vocação, na sua missão aqui na Terra, a pessoa idolatra, adora esse prazer físico, esse instinto, se deixa levar e dominar pelos seus desejos mais baixos. E ele continua dizendo: a autêntica moralidade sexual cristã não está contra nós. Ela está totalmente a nosso favor. O catecismo da igreja não nos diz: desista de tudo que você realmente deseja e siga todas essas regras miseráveis, ou você irá para o inferno. Não. O catecismo nos diz: cristão, reconhece a tua dignidade, a sua grandeza de homem e de mulher, uma grandeza que se baseia, antes de tudo, no fato de sermos chamados à comunhão com Deus. Pode parecer atrevido, mas o que ele está dizendo é impressionante. Depois, se você quiser ler esse livro e aprofundar, você vai ficar alucinado. Assim, o que é isso? É muito elevado, é muito bonito. Continua ele: a união sexual entre o homem e a mulher é um símbolo da união do ser humano com Deus, que estamos chamados a alcançar no céu. Essa união sexual, portanto, deve ser semelhante ao modo como Deus nos ama, um amor de doação,
um amor capaz de dar a vida pelo outro, e nunca um ato puramente egoísta, que só esteja em busca do próprio prazer sexual, sem a doação da vida a uma outra pessoa. Nós temos experiência, conversando com tanta gente, que quem não descobre isso, o verdadeiro sentido da sexualidade, não luta, não se esforça por ter esse autodomínio, por ter uma vida pura, por praticar a virtude da castidade, se torna infeliz. Porque esse prazer vivido dessa forma, né, centrado em si mesmo, sem controle, traz tristeza, vazio, decepção, não preenche o coração. As pessoas viciadas em pornografia, ou que ficam trocando de parceiro ou de parceira, né, como trocam de roupa, têm a experiência na sua própria vida de que não são felizes assim, que não é isso que buscam, que foram criados para algo mais alto, que isso é muito pouco para o desejo que o ser humano traz no seu coração. Queria citar mais uma vez esse autor. Ele tem uma comparação que eu gostei muito, simples, mas fácil de visualizar. Um carro não tem só um acelerador, mas também um freio. Óbvio, né? Pensou um carro que só acelera, né? Quer dizer, que você sempre está, né, mais rápido, né, e não consegue parar, né? Está chegando o sinal vermelho e o carro vai direto, né? Tem um carro parado na minha frente, o carro vai lá e se espatifa. Tem, né, aqui, né, um cruzamento, pois é preciso ter freio, né? É preciso controlar, senão não vai dar certo, né? Eu vou me espatifar. Olha, da mesma forma que seria absurdo um carro sem freio, só com acelerador, é igualmente absurdo usar a sexualidade sem freio. Só acelerando e atropelando as pessoas e passando por cima, né, e não respeitando a dignidade do outro. Que é a imagem e semelhança de Deus, que deve ser amada e respeitada, né, e olhada com pureza, e não como um objeto, como uma coisa. E por isso uma pessoa que não controla os seus instintos sexuais, ela fica tão viciada como um viciado em droga, como um viciado em álcool. Pessoa que queria parar e não consegue, que gostaria de ter equilíbrio, autodomínio e não ser escravo, mas perdeu a liberdade. Já não consegue dizer não. Me parece que isso é óbvio. Mas nos tempos atuais, para muita gente, o óbvio deixou de ser óbvio. E tem gente que não entende, ou talvez não queira entender, porque tem medo de renunciar a esse prazer. Porque já está escravo. Ele quer deixar, mas ao mesmo tempo não quer. Não põe os meios. Não, né? Sabe que o prejudica, que o deixa desanimado, que o deixa triste, que estraga a sua vida, mas ele não se liberta. Tem um autor, Arvin Stone, escreveu um best-seller intitulado The Immortal Wife, a esposa imortal. Um rapaz viu, né, o título e achou interessante, foi numa livraria e perguntou: e vocês têm aí a esposa imoral? Aí o vendedor falou assim: não, tem a esposa imortal. Ah, é imortal? Ah, então não quero, né? Não me interessa. Você vê que o rapaz, né, só pensava no imoral, né? Quer dizer, não, que ele queria ver era fotos, era descrições, né? Olha, é triste, mas é que acontece com muita gente hoje em dia. Parece que o cara só consegue pensar nisso, falar disso, né? Tudo faz referência à sexualidade. E senão, não me interessa. São José Maria escreveu algo muito sério em relação a isso, numa homilia que está no livro Amigos de Deus,
tem como título Os Puros Verão a Deus, que fala exatamente da castidade. Num certo momento ele diz assim: para uma pessoa normal, o tema do sexo ocupa o quarto ou o quinto lugar. Primeiro estão as aspirações da vida espiritual, daquela que cada um tenha. Logo depois, muitas questões que interessam o homem ou a mulher normais, o pai, a mãe, o lar, os filhos. Mais tarde, a profissão. E lá, para quarto ou quinto lugar, aparece o impulso sexual. Olha, eu acho que é uma meta para todos nós e para ajudar os nossos amigos, os nossos conhecidos, as pessoas com quem nos relacionamos. É preciso chegar à normalidade da vida. Quer dizer, colocar o sexo, o impulso sexual, no lugar que deve ocupar no ser humano. Em primeiro lugar tem que estar Deus. As minhas aspirações espirituais, quer dizer, o meu desejo de amar, de estar perto de Deus, ter uma vida de união com Cristo, e saber o que Deus quer para mim, Senhor, o que queres de mim, e fazer oração, e ter uma vida espiritual, a vida interior, alimentar a minha alma, porque eu tenho uma alma imortal, uma alma que está chamada a viver para sempre junto de Deus, eu sou chamado ao amor, então eu preciso desenvolver esse lado espiritual da minha vida. Depois vem a família. Todos nós temos uma família, irmãos, pais, pessoa casada tem um marido, uma esposa, os filhos. Poxa, eu tenho que me preocupar por essas pessoas, eu tenho que querê-las bem e ajudá-las a ser felizes. É uma preocupação, está num segundo nível de hierarquia. Depois eu tenho meus ideais profissionais, estou estudando, estou trabalhando, poxa, eu quero ser um bom profissional, não só para ganhar dinheiro, porque através do meu trabalho eu quero me santificar, eu quero fazer o bem aos outros, eu quero ser útil. Então, eu utilizo o meu trabalho de acordo com o que diz também o livro do Gênesis, que o homem, o ser humano, foi criado para trabalhar. E aí sim, em quarto ou quinto lugar, aparece a sexualidade. Poxa, eu tenho esse negócio aqui, eu tenho esses impulsos, esses desejos, mas lógico, aí eu já sou uma pessoa que está equilibrada, que está com a vida bem encaminhada, então é mais fácil de controlar. Aí eu sei colocar no lugar e administrar esses desejos de acordo com a minha dignidade, de acordo com os meus ideais, com aquilo que Deus quer para mim, aquilo que a minha razão diz que é razoável, que é bom. Caso contrário, quer dizer, fica muito difícil de viver a pureza, para não dizer impossível. Se eu não colocar antes Deus, antes os outros, se eu for uma pessoa egocêntrica, é lógico que eu vou atrás do meu prazer e não estou nem aí com os outros e atropelo e utilizo as pessoas só para me satisfazer. Então é preciso sair, talvez, desse ambiente contaminado que nós nos encontramos. O que eu quero dizer com isso? Não estou falando nem do Covid, quer dizer, mas ainda que, quer dizer, o Covid, se a gente está num ambiente cheio de Covid, de vírus, a gente precisa cair fora, no hospital, ter cuidado, usar máscara e não sei o quê, porque senão a gente se contamina. Pois olha, tem muita gente que está contaminado por impurezas, por imagens sensuais, por conversas indecentes, por músicas inconvenientes, e assim fica muito difícil de compreender a beleza do sexo e o sentido que ele tem na vida humana. Então é preciso estar num ambiente onde se possa respirar ar puro e deixar de lado aquilo que contamina, aquilo que traz uma doença espiritual. Para terminar, eu queria te dar 2 conselhos. Como alcançar esse autodomínio? A virtude da castidade. Olha, o primeiro é pedir ajuda a Deus e a Nossa Senhora. Exatamente como somos fracos e só com as nossas forças não conseguimos ter esse autodomínio, essa virtude, é preciso pedir. Agora mesmo podemos pedir: Jesus, me ajuda. E se vamos à missa e comungamos, quando temos Jesus dentro de nós, a Eucaristia, recorrer a Ele, meu Deus,
me ajuda a viver a pureza, me dá essa graça. Né? E quando vem uma tentação, porque você entrou na internet, apareceu lá uma coisa qualquer, ou ligou a televisão, ou saiu na rua e passa lá uma pessoa, né, com uma roupa meio indecente, pois Mãe Puríssima me ajuda, Mãe Castíssima, rogai por mim, invocar Nossa Senhora, pedir a sua ajuda. Isso é um bom modo, né, de crescer nessa virtude. E o segundo conselho é consequência do primeiro. Como nós somos fracos, precisamos da ajuda de Deus, mas também precisamos ser prudentes, evitando lugares e situações que nos podem levar a cair no pecado da luxúria, da impureza. Não basta querer ter uma vida pura, é preciso colocar os meios. Então, olha, seja humilde. Não usa o celular, a internet fechado no seu quarto, fechado sei lá onde. Não, lugar público, porque eu já sei que tem muita porcaria, tem muitas coisas boas, mas de repente eu fico cego, eu fico, né, dominado por um desejo, então eu vou evitar esse lugar. Se você namora, né, seja humilde. Não fique namorando em determinados lugares, a sós com o seu namorado, a sua namorada. Fique em lugar público. Porque senão vai ser difícil se controlar, porque nós temos esse instinto, porque nós somos fracos. Então é preciso fugir da ocasião de pecado. Não frequenta lugares que você já sabe que o ambiente é impuro, o ambiente é sensual, que o clima talvez não vai favorecer guardar a vista, porque uma praia lotada, nas férias de domingo, será que eu vou conseguir viver bem a castidade nesse lugar, nessa balada, né, que, né, o pessoal lá, né, não sei, né, parece que não está a fim de conversar e de descansar e de dançar e se divertir, mas tem outros interesses. Pois será que vale a pena? Será que Jesus Cristo iria a essa festa, a essa balada? E depois ter cuidado com as companhias. Temos que ser amigos de todos, não é que vamos, né, só sair com pessoas da igreja, pessoas, né, que querem ser santas, não. Mas eu preciso ter bom senso. Se eu vou sair com essa turminha, que tem um objetivo determinado, bem, então aqui vai ser difícil, né, eu me comportar bem, eu não me deixar levar, né, por essas coisas, porque o que o pessoal quer é isso. Então, muito bem, fique amigo deles, mas não saia com eles, né, pelo menos nesse momento, para fazer certas coisas. Qual é o resultado disso? A felicidade. Uma pessoa que vive a castidade encontra a alegria, encontra a paz no coração. Ela é capaz de voar alto como as águias, diz São José Maria, porque ela, né, tem um coração livre para se dedicar a coisas mais elevadas. Vamos terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora e fazendo talvez um propósito que São José Maria sempre aconselhava. Antes de deitar, rezar todas as noites, 3 vezes, a Ave Maria, pedindo pela virtude da Santa Pureza. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.